Amarildo Tibola, presidente do Flamengo, lá de São Valentim, que oferece, todas as vezes que o Grêmio vem para Bento Gonçalves, a sua praça de esportes, magnífica praça de esportes, diga-se de passagem, muito elogiada pela imprensa do estado que chega aqui, conquistou, no mês de novembro, 2 títulos extraordinários, fantásticos, trouxe para Bento Gonçalves 2 títulos que nos orgulham. Boa tarde, Amarildo. Boa tarde. Como é que está esse coração de presidente do Flamengo, depois dessa segunda conquista aí, em questão de 15 dias, foi, né? 15 dias, Foi no dia 4, a gente conquistou o bicampeonato estadual de amadores, né? Jogando com o Botafogo em Veranópolis. O Botafogo de Fagundes Varela, para quem não sabe, já foi sparring do Internacional. Já jogaram com o Internacional numa pré-temporada aqui, né? O Botafogo de Fagundes Varela. Exatamente. E eles também são campeões sul-brasileiro, né? Eles ganharam o estadual e também ganharam o sul-brasileiro. E agora, no último fim de semana, na sexta, sábado e domingo, né? A gente esteve lá em São Paulo, eu não pude estar, tinha outros compromissos, mas a comissão toda esteve lá e conseguiu esse título para Bento Gonçalves, eu diria, porque o Flamengo hoje estava representando Bento. Exato. Vamos começar assim, ó. O primeiro jogo foi contra o Internacional do Paraná, que estava defendendo o título. Ele foi campeão do amador do sul-brasileiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Organizado esse ano pela Federação Paulista de Futebol. Exatamente. Tá, então o Internacional, que foi o primeiro jogo, na sexta, né? Na foi sexta 4-2 para o Flamengo. 4-2, a gente saiu ganhando, eles empataram, nós saímos de novo no 2-1, eles empataram, e no segundo tempo a gente conseguiu fazer 2 gols, e aí... segundo as informações, esse era o grande favorito. Sim, eu li a respeito também. Ele era o grande favorito, porque... Ele, há 25 jogos, ele não perdia, né, no estado dele. Ele conquistou o título invicto. E reforçou também o seu grupo para esse sul-brasileiro. Mas eu acho que foi a nossa logística, nosso pensamento em chegar um dia antes, em dormir na quinta-feira lá, em descansar, que no final pesou. Porque no final, no segundo tempo, eles sentiram muito. Eles chegaram no dia do jogo, nós chegamos na quinta-feira. E aí eles sentiram o cansaço, né? Aí veio o segundo jogo, contra o... Boa Vista de São Paulo. Boa Vista lá de São Paulo. Esse foi 0-0. 0-0, o time da casa, né? O time de lá, né? Acostumado a jogar, inclusive, naquele estádio, que é um pouco acanhado, né? E esse foi 0-0. Quer dizer, era um jogo que a gente... Porque eles haviam ganho o primeiro jogo também. Então era um jogo que não se podia perder. Se não desse para ganhar, bom, não vamos perder. Por quê? Porque eles iam para 6 pontos e nós ficaríamos com 3. Então os dois ficaram com 4, foram para a última rodada no domingo iguais, nós com 1 gol a mais de saldo. Aí o jogo final foi contra o Olaria. Olaria de Santa Catarina, representante de Santa Catarina. Aí o Flamengo venceu o Olaria por 1-0. Venceu por 1-0. Então nós fizemos o primeiro jogo, a preliminar, e aí o Boa Vista sabia que para ganhar o título tinha que fazer 3-0. Nós tínhamos 1 gol de saldo, mais um da nossa vitória, né, contra o pessoal do Olaria. No mesmo estádio, isso. No mesmo estádio. Você fazia o jogo às 14 horas e o outro jogo era às 16 horas, né? Então, e eles haviam perdido um jogador no primeiro jogo expulso. E quando acontece isso, vale como 1 gol para o adversário. Então, na verdade, o 3-0 também não ia dar. Eles tinham que fazer 4-0. Né? Mas, assim, conversando com o José Bavaresco, que era o nosso técnico, ele colocou que conversou com o pessoal do Paraná, que já não tinha mais chance nenhuma. E o pessoal do Paraná foi muito, muito profissional, muito incisivo. Nós não viemos aqui para entregar jogo para ninguém. Pois é, porque o Internacional do Paraná, jogando contra o Olaria de São Paulo, se perdesse o jogo, poderia até ter feito um arrego lá, porque já sabiam o resultado que precisavam. Exatamente, eles já sabiam o saldo de gol, sabiam tudo, né? Então eles poderiam fazer alguma coisa lá, porque para o pessoal do Colorado, do Internacional lá do Paraná, não tinha mais ambição. Eles já não podiam mais chegar ao título, né? Mas eles foram muito, e eles falaram que eles não foram lá para passear, não foram lá para... Eles queriam o vice-campeonato.
mesmo sabendo que eles precisavam de um saldo de muitos gols para chegar ao vice-campeonato, porque sim, eles estavam com 4 pontos junto com o Boa Vista, né? Mas o saldo deles era ruim, né? Mesmo assim, eles foram, jogaram, fizeram o que precisava e foram vice-campeões. Venceram o Olaria Boa Vista pelo número, sim, o Boa Vista pelo número de gols necessários para eles chegarem ao vice-campeonato. Até sobrando, né? Eles fizeram, o jogo foi 7-3 no final. Então era o time mais qualificado para ganhar. Eu acho que a nossa vantagem foi pensar assim, ó, se a gente sair na sexta-feira, de ônibus nem pensar, né? Então a gente saiu na quinta de avião, fomos até Porto Alegre, de Porto Alegre de avião, dormimos em São Paulo, todo mundo descansou bem, para jogar na sexta-feira o primeiro jogo, que era às 14 horas. Pô, fizeram uma logística muito bem, uma logística profissional, eu diria, né? Sim, se pensou exatamente nisso, porque os outros times chegaram no dia da competição, né? A Paraná, se eu não me engano, ele foi até de ônibus, porque é mais próximo, né? Então, quer dizer, o cansaço deles era maior. E como se jogava numa temperatura alta, sexta, sábado e domingo era uma temperatura alta, isso acabou favorecendo quem estava mais descansado, entendeu? Quem tinha um grupo mais, digamos assim, a inscrição de jogadores eram 25 atletas. Nós levamos 26. Por que um a mais? Porque se houvesse uma lesão ou um cartão no primeiro jogo, havia tempo hábil para ser escrito, para ser substituído. Perfeito. Entende? Então a gente fez isso também. Levou um atleta a mais, se precisasse ele estaria lá conosco e seria fácil para substituir. Quer dizer, se percebe claramente que tudo é uma questão de organização. Futebol não é só entrar em campo lá, tem uma bola, 20 e 11 para cada lado, 22 jogadores. Não, tudo tem que ser organizado e pensado, né? A logística, como vai desenvolver aquela coisa toda. Chegar antes foi uma coisa muito boa que fizeram, né? Foi porque o pessoal conseguiu dormir lá, descansou, né? Aquele cansaço da viagem, ele acabou sendo vizimado, né? Porque estava todo mundo tranquilo. Né? O sol era forte, às 14 horas, você jogar às 14 horas não é fácil, principalmente lá, né? Foi na capital de São Paulo? Foi em Diadema. Diadema. Então, na Grande São Paulo. A Grande São Paulo. Segundo o pessoal que foi, a imprensa de Bento também esteve lá presente, inclusive transmitindo jogos, né? O estádio era bem acanhado, era bem simples, né? A organização, a Federação Paulista organizou muito bem. Eu acho que a única falha foi realmente o estádio. O estádio era pequeno, acanhado, não havia vestiário suficiente, não havia, segundo o colega de vocês que teve lá da imprensa, não havia uma mesa para ele poder trabalhar, então ele teve que trabalhar de pé todo o tempo. É bem complicado. A gente tem algumas fotos, algumas coisas realmente mostrando que era bem acanhado, né? Mas assim, o nível das equipes era muito bom. Só jogos bons, né? Então... E o detalhe que chama a atenção, sexta, sábado e domingo. Quer dizer, 24 horas de intervalo entre um jogo e outro, né? Quer dizer, a gente vê jogadores profissionais que têm uma preparação física em 2 turnos, muitas vezes até 3 turnos, né? E tem um jogo na quinta, já ficam fazendo boquinha para jogar no sábado, né? Ou no domingo, e o amador vai lá, joga 3 partidas consecutivas de altíssima exigência, né? Porque afinal valia um título de expressão sul-brasileiro, 4 estados disputando, 4 campeões estaduais, não era pouca coisa, né, de bola. Então está aqui, ó, o troféu que vocês trouxeram lá de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, 25º Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol Amador, campeão 2012. Está aqui, o nome do Sociedade Educativa e Cultural Flamengo, campeão Sul-Brasileiro de Futebol Amador. Marido, olha, eu tenho certeza que Bento inteiro está orgulhoso de vocês pelo que eles estão fazendo, não só pelo que fazem lá em termos de estádio, de organização e tudo, mas porque eles estão conquistando, quer dizer, estão colhendo os frutos daquele trabalho, daqueles investimentos que vocês fazem lá. Tomara que continue, vamos buscar o BI o ano que vem, né? O BI Sul-Brasileiro, o TRI estadual, e vamos lá. Parabéns para vocês, a TV Cidade fica
agradecido pela tua presença aqui. Foi uma honra para nós ter vocês aqui, mostrando esse troféu magnífico para a história. Esse realmente é para a história, Marino. A gente que agradece a oportunidade que vocês estão nos dando, né? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que trabalham no clube, que estão lá no dia a dia também, que deixam o seu lazer de lado e vão lá. Todo mundo trabalha junto, todo mundo trabalha unido, cada um faz a sua tarefa, né? Agradecer a imprensa local nossa que nos acompanhou nessa missão, né? E fez um trabalho excelente também. Muito obrigado pelo espaço e vamos torcer que a gente consiga repetir essa dose, talvez em 2013, né? Pelo que a gente sabe no amador, o Sul Brasileiro é o título máximo. A gente não conhece uma outra coisa assim organizada por federação, né? Que abranja os campeões de estado. Então, a gente conseguiu uma coisa inédita para o futebol amador. Então, acho que Bento, o Flamengo sozinho não conseguiria. Mas sim, o futebol amador de Bento está de parabéns, está junto, e eu acho que isso vai ficar na nossa história. Perfeito. Parabéns a toda a população, toda aquela gente de São Valentim, a Bento Gonçalves, o futebol amador, que nos proporciona esses momentos de satisfação de ver um clube nosso aqui, de Bento Gonçalves, campeão sul-brasileiro. Não é pouca coisa, pode acreditar. Muito obrigado, amigo telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br